Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhes chegaram as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber o homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e seus filhos vivei do resto. Amém? Esse é um texto muito conhecido, né, no meio cristão. Eu imagino que a maioria aqui já conhece esse texto. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, passando o homem de Deus ele se encontra com algum problema. Ele se encontra em uma situação onde uma mulher viúva, ela vem parar esse homem de Deus e vem dizer a situação dela para esse homem de Deus. Ela vem relatar o problema dela para esse homem. Que esse homem de Deus seja a própria presença de Deus. Então toda vez que a gente lê homem de Deus, a gente vai colocar a própria presença de Deus. Então essa mulher agora ela encontra a própria presença de Deus e ela relata os seus problemas para essa presença de Deus. Ela relata a sua dificuldade para a própria presença de Deus. E muitas das vezes a gente vem fazendo isso, né? A gente encontra Deus. E o que a gente faz? Nós relatamos os nossos problemas para a presença de Deus. Eu separei 3 coisas que eu achei muito interessante. A primeira está no versículo 1. A Bíblia diz, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, clamou a presença de Deus. Esse homem era a presença de Deus, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. A primeira coisa que eu vejo nessa mulher, né, nessa atitude dela de chegar à presença de Deus e relatar o seu problema, é a dependência dela espiritual no seu marido, né? O que acontece? Ela não chega até o homem de Deus e fala ao homem de Deus: eu, a sua serva, eu, a mulher que te serve. Não, ela estava na dependência de uma outra pessoa. Ela estava na dependência espiritual de uma outra pessoa. Hora nenhuma a Bíblia diz que ela tinha uma relação com o profeta. Ela não tinha uma relação com o homem de Deus, com o sacerdote de Deus. A Bíblia diz que o marido dela tinha. Então a gente pode, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41. Essa dependência, ela é algo que muitas das vezes nos deixa cômodo.
Porque o que acontece? Às vezes a gente fica na dependência dentro da igreja do pastor, né? Então quando acontece alguma coisa, o que a gente faz? Liga pro pastor, né? O pastor, está acontecendo isso, pastor, vai lá, resolve, porque está acontecendo isso e não sei o quê. Às vezes a gente fica na dependência de algum irmão mais antigo de igreja, né? Acontece alguma coisa, nossa, liga para o irmão tal, porque o irmão tal tem alguma coisa, vai lá e resolve. Às vezes acontece muito em questão de manifestação. Quando o diabo manifesta em alguém, qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Vou ligar para o pastor. Cria-se uma dependência em cima de uma pessoa. E essa mulher, ela criou essa dependência. Mas em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41, a Bíblia diz o seguinte: então, 2 estando no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Igreja, a gente tem um pensamento que por certo lado é muito certo, que é o que? Igreja, união, tá junto, mas a salvação, mas a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ela não é em conjunto. A intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ela é individual. Na escola bíblica dos jovens, a gente está estudando sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele trabalha individual com cada pessoa. Essa dependência, essa necessidade de, eu estou, podemos dizer assim, na aba do meu pai. Ou senão eu estou na aba da pessoa que me trouxe para a igreja. Ou senão eu estou na aba do pastor, né? E uma primeira coisa que eu vejo nessa mulher é essa dependência. Ela não tinha, a Bíblia não relata que ela tinha uma intimidade com Deus. Ela se apegou na dependência do seu marido para poder pedir ao Pai. A segunda coisa que eu vejo no capítulo 2, lá em Reis, vamos voltar lá em 2 Reis. Vamos acelerar porque tem alguns versículos ainda. No capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou, capítulo 4, versículo 2, perdão. Capítulo 4, versículo 2. Amém? A Bíblia diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada. A tua serva não tem o quê? Nada, ok. Nada em casa, senão uma botija de azeite. Uai, se ela tinha uma botija de azeite, ela tinha alguma coisa? Tinha, né? A segunda coisa que eu observo nessa mulher, que aquilo que sustentou ela e sua família até aquele momento, para ela não era nada. Aquilo que manteve a vida de sua família, de seus filhos e dela até aquele momento, ela considerava como se não fosse nada. A gente pode observar a cada dia que passa a desvalorização das coisas, né? Hoje celular, a gente troca celular, tem gente que troca celular todo ano. Roupa. Ah não, se eu não comprar uma roupa por semana, para mim eu não estou satisfeito. Até mesmo de igreja. O irmão chegou destruído na igreja. O irmão chegou arrebentado na igreja. A igreja cuida, a igreja faz. Aí chega um movimento novo na cidade, chega alguma coisa nova, o que ele faz? Ele tem a coragem às vezes de dizer que nem era convertido, que nunca tinha sentido a presença de Deus. Você sabe o que é isso? É você desvalorizar aquilo que te sustentou até hoje. Amizade, né?
O ser humano, ele tem a facilidade de fazer isso. Aquilo que era bom ontem para mim, hoje já não é bom mais. Aquilo que me satisfazia ontem, hoje para mim já não presta. E você sabe qual que é o meu maior medo? Que eu venho observando, a gente vem observando, não só dentro da igreja, mas em outros lugares, que a palavra de Deus, ela não está sendo mais suficiente para as pessoas. A palavra de Deus, aquilo que nos sustentou até hoje, aquilo que nos manteve firme, de pé até hoje, muitas das vezes não está sendo suficiente mais dentro das igrejas. Essa mulher, ela teve uma atitude muito estranha. A presença de Deus perguntou para ela: o que você tem? Ela disse: nada, apenas uma botija de azeite. Às vezes Deus te pergunta: o que você tem? Você está falando nada, mas dentro de você tem algo ainda, que você não está dando valor, que eu não estou dando valor, que nós não estamos dando valor, mas é onde vai ser multiplicado. Deus, Ele multiplicou, não é aquilo, Deus não fez aparecer, não. A presença de Deus na vida daquele homem não fez aparecer o azeite, onde que sanou as dívidas dela. Não, Deus, Ele multiplicou aquilo que tinha pouco. Talvez a sua fé está pouco nessa manhã. Talvez a esperança está pouco, talvez o dinheiro está pouco, talvez a paciência está pouco. Mas você sabe o que Deus quer? Que você valorize esse pouco, porque Ele vai multiplicar esse pouco na sua vida. Valorizar aquilo que nós temos. A terceira coisa que eu observei nessa mulher está no versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivem com o resto. Depois disso, tem o que aqui no final? Um ponto final. Acabou. A terceira coisa que eu observo nessa mulher, a terceira coisa que eu pude ver nesses versículos, nesse capítulo, é que ela não deu o valor para aquilo que Deus fez na vida dela. Alguém viu ela agradecendo a Deus? Alguém viu ela agradecendo o profeta? Alguém viu depois disso ela tendo uma relação com o profeta? Onde que a gente entra na passagem de hoje? Tem pessoas dentro da igreja que estão com essa mulher, estão se sustentando em uma pessoa, estão desvalorizando o que está dentro de si, para ter simplesmente uma cura, um milagre, ter uma relação. Toda semana a gente tem uma relação com Deus, a gente entra dentro da igreja, fica 1h30, levanta a mão e chora às vezes, escuta a palavra de Deus, às vezes até na hora faz um sentido na nossa vida. Mas isso é relação. Deus, Ele vinha aqui agora te curar. Deus, Ele vinha aqui agora e fazer o azeite, o pouco que tem dentro de você, se multiplicar. Isso é milagre e misericórdia de Deus. Mas isso é muito pouco para o que Deus tem para nossas vidas. Isso é relação. Isso é momentâneo, isso passa. E Deus, Ele é muito perfeito, né? Que talvez essa segunda mulher que eu vou dizer aqui agora, talvez viveu na mesma época que a primeira. A gente não sabe, talvez até se conheciam, porque está no capítulo 4, versículo 8. Aqui já é outra mulher. A Bíblia fala o seguinte: certo dia passou, vamos colocar Eliseu aqui como a presença de Deus. Certo dia passou a presença de Deus por Sunem,
onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passavam por lá, entrava para comer pão. Ela disse a seu marido: vejo que esse homem passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirará-se para ali. Um dia, vindo ele ali, retirou-se para o quarto e deitou-se. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Disse Eliseu, disse a presença de Deus: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Então concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quanto ele se fez, segundo Eliseu lhe tinha dito. Então, a segunda personagem da pregação, a Bíblia fala que é a mulher sunamita, né? Mesma situação. Uma pessoa que tinha uma necessidade, que precisava de um milagre, que precisava de algo, que tinha necessidade de algo. Mas essa mulher, ela teve algumas atitudes diferentes. A primeira atitude que eu vejo dessa mulher sunamita, diferente da primeira, está no versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. A primeira coisa que eu vejo dessa mulher, ela procurou uma forma de atrair a presença de Deus. A primeira coisa que eu vejo nessa mulher, ela via a presença de Deus passar. Ela via a presença de Deus passar. E eu imagino que ela ficava pensando: olha Deus passando ali. No outro dia ela viu de novo e ela falou assim: olha Deus passando ali. Ela montou uma estratégia para atrair a presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Isaías 55, capítulo 6. Esse atrair a presença de Deus, ele é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Ele vai muito além de simplesmente vir aos cultos. Isaías capítulo 55, versículo 6. Ele vem muito além de nós virmos no culto, de às vezes nós dobrarmos nossos joelhos e orar, de chegar aqui na igreja, abrir a Bíblia e ler. Esse atrair a presença de Deus é muito além disso. Isaías 55, 6, a Bíblia fala o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Gente, essa mulher, ela fez isso. Ela via a presença de Deus passar. Ela via a presença de Deus, o homem de Deus passar. O que ela fez? Ela buscou a presença de Deus enquanto ele passava ainda por ali.
Quem sabe um dia a presença de Deus poderia mudar a rota e aquela mulher nunca mais vê a presença de Deus. E muitas das vezes a gente vem aos cultos, a gente vê a presença de Deus passando na nossa frente e não temos nada para oferecer à presença de Deus, para Ele poder entrar. Não temos nada para poder atrair a presença de Deus, para Ele poder entrar. A Bíblia fala, muitas pessoas acham que esse versículo de Isaías 55:6 está dizendo depois que o Espírito Santo sai da terra, né? A grande tribulação. Mas eu acredito que não só naquele momento, mas hoje tem tantas pessoas brincando, que vem, escuta, vem, ora, e não tem mudança de vida, que vai chegar uma hora, que ele vai estar tão distante de Deus, que ele não vai conseguir mais buscar. Ele vai estar tão distante, a mesma coisa que Deus estivesse lá na porta, e eu aqui, e eu tentando dar a mão para Deus, e Deus tentando dar a mão para mim. Por que a gente não vai conseguir? Porque a distância impede o relacionamento. Nessa igreja não está faltando palavra, na igreja não está faltando comida, não está faltando a presença de Deus. A presença de Deus está passando todos os dias. A presença de Deus passa aqui todos os dias. Mas nós preferimos o quê? Deixar ela passar. E muitas das vezes com o pensamento, não, eu vou deixar ela passar hoje, mas amanhã eu pego, né? Eu vou deixar ela passar hoje e amanhã eu pego. Essa mulher, ela ficou incomodada. A Bíblia fala que ela procurou uma forma de atrair a presença de Deus para dentro dela, para dentro de sua casa. A segunda coisa que eu vejo está no capítulo 4, versículo 9 ao 11. Ela disse a seu marido: vejo que esse homem sempre passa por nós, e é um homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirará-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e deitou. A segunda coisa que eu vejo nessa mulher, ela não simplesmente atraiu a presença de Deus, porque o convidar para comer pão na casa foi uma forma de atrair, de trazer. Então ela não simplesmente atraiu a presença de Deus, mas ela buscou uma forma de segurar a presença de Deus naquele local. O que aquela mulher fez? Só a presença de Deus, só vindo e comendo pão, indo embora, para ela já não foi mais satisfatório. Para ela já não estava bom mais. Ela tinha necessidade de morar com a presença de Deus. A casa dessa mulher é a nossa vida. A casa dessa mulher é a minha e a sua vida. A Bíblia fala que ela preparou, não é? Essa tradução fala, ela fez uma obra de pedreiro. Ela preparou o ambiente para Deus, para a presença de Deus entrar na casa dela. E às vezes, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos preparando, olha, a nossa casa, o nosso coração, para a presença de Deus vir e habitar? Ela não recebeu a presença de Deus de qualquer forma. Ela preparou um ambiente. Ela preparou um lugar para a presença de Deus morar. A terceira coisa, aquela mulher no versículo 12
ao 17. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando ela, ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço: dize-lhe: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A terceira coisa que eu observo nessa mulher: ela não procurou fazer tudo o que ela fez, dar pão, preparar a morada, preparar um ambiente, preparar um local, como forma de barganha. Ela não preparou isso tudo como forma de barganha, né? É interessante isso. A Bíblia fala que agora Deus chega perto dela e fala assim: o que você está precisando? A presença de Deus chega perto dela e fala: o que você está precisando? Ela fala para Deus: eu não preciso de nada. Você sabe o que é interessante? Você sabe o que é lindo? Muitas das vezes nós não precisamos de falar o que nós precisamos para Deus. Deus, Ele olha dentro dos nossos corações, dentro do meu, dentro do seu coração, e vê o que realmente nós precisamos. A igreja hoje virou, por algumas pessoas, por uma minoria, virou uma farmácia, né? Eu estou doente, eu estou mal, eu estou passando por uma coisa, eu vou lá na igreja hoje. Nossa, eu estou me sentindo tão mal, eu vou na igreja para poder. Olha só, aqui não é casa de câmbio. O templo onde que nós viemos cultuar Deus, Ele não é cambista, para poder fazer troca com nós, com a gente, para fazer troca com a gente de, Deus, eu vou te adorar, então o Senhor me cura. Não. Tudo que essa mulher, ela fez por um único sentido: ter Deus dentro da casa dela. Ela não fez para ter milagre, ela não fez para ter bênção, apesar dela precisar. Apesar dela precisar, ela não fez para isso. A Bíblia fala que muitas das vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Muitas das vezes a gente não conquista, Deus não vem e entrega porque a gente pede mal. A única coisa que essa mulher pediu foi a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É melhor entrar sem um olho no reino de Deus e ir para o reino de Deus. É melhor entrar sem um olho, é melhor entrar doente, é melhor entrar pobre no reino de Deus, mas ir para o reino de Deus. Essa mulher, ela não queria negociar com Deus. Ela queria um relacionamento com Deus. Ela queria saber, quando ela acordasse e ela olhasse para a sua mesa de café da manhã, Deus estava lá. Né? Na hora do seu almoço, na hora que ela olhasse para o lado, Deus estava lá. Na hora de dormir, ela passava pelo quarto de Deus. Boa noite, Deus. Porque Deus estava lá. Ela não procurou um momento, ela procurou uma vivência com Deus. E Deus é muito lindo.
Mas interessante que no final, né, dessa história, no versículo 20, versículo 19, disse o seu pai, agora o menino nasceu. Depois de um tempo, o menino já velho, a Bíblia diz, disse o seu pai, ai a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o menino morreu. Essa história também é uma história muito conhecida, né? Então agora, Deus está na vida dessa mulher. Deus, Ele entregou uma cura. Deus entregou algo para essa mulher que ela nem pediu. Mas o menino morreu. A vitória na vida dessa mulher morreu. A bênção na vida dessa mulher morreu. Em sinal de comparação, talvez se eu terminasse a mensagem aqui agora, você ia falar assim, Netinho, então vou ficar na primeira opção. Vou procurar Deus na hora que eu estiver precisando, porque a primeira, pelo menos, acabou a história ali e ela teve sucesso. A segunda, o filho morreu. Mas você sabe qual é a diferença? No caso da primeira mulher, termina a história dela ali. A gente não sabe mais o que aconteceu. Talvez uma má administração do que ela recebeu fez ela ficar com dívida de novo, né? Talvez a má administração que ela teve do negócio, talvez os credores voltaram e pegaram o filho dela. Nós não sabemos. Mas você sabe o que é interessante? Que quando você tem um lugar do seu coração para Deus, Ele sempre volta. Ele está sempre ali. O seu milagre, você pode ter decepções. Hoje nós vivemos num mundo, nós vivemos um evangelho que infelizmente o evangelho não é mais pregado para decepções, né? Então a gente vê aí muitos pastores se matando. Antes, quando falava de suicídio, era lá fora. Mas hoje, dentro das igrejas, membros, pastores, ministros, se matando. Você sabe por quê? Porque não está acostumado com as decepções. Então essa mulher, ela teve uma decepção no milagre que Deus entregou na vida dela. No versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao encontro do homem de Deus e volte. O que essa mulher fez agora? A bênção morreu. Aquilo que Deus tinha entregado, prometido, morreu. Acabou. O que essa mulher ela faz? Ela pega o seu problema. Ela pega a sua bênção morta, sobe por quarto de Deus e coloca a sua bênção na cama onde que o homem de Deus vivia. Cama, ela significa, podemos dizer assim, que cama significa lugar de conforto, lugar de descanso. Você sabe o que essa mulher fez? Ela pegou o seu problema e colocou no lugar de descanso de Deus. Ela pegou a sua dificuldade e colocou no lugar de descanso de Deus. E o interessante, que ela pegou o seu problema, a sua dificuldade, colocou no lugar de descanso de Deus e foi buscar a Deus. E foi buscar a Deus. O cristianismo, nesse mundo, você cristão, a gente tem que se sentir realmente oprimido por esse mundo. Realmente com dificuldade, mesmo, realmente com lutas. Mas nós devemos pegar todas as nossas lutas, dificuldades, tristezas, angústias e colocar no lugar de descanso de Deus. Para podermos virmos buscar a Deus.
Imagina se essa mulher, ela pega esse menino e com ele no colo vai buscar a Deus. Ela ia conseguir? Ela ia ter dificuldade. Muitas das vezes nós viemos buscar a Deus com tantos problemas, com tanta coisa, com tanta tristeza, que nós não conseguimos. Deus, Ele manda falar para você nessa manhã: coloque o seu problema no lugar de descanso de Deus e vai buscar Deus. Coloque a sua dificuldade no lugar de descanso de Deus e vai buscar Deus. Porque é só Ele que pode resolver o seu problema. Agora essa mulher vai buscar a Deus no versículo 22. Versículo 23. Perguntou o marido: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Sabe o que eu pude observar nesse versículo? Que no momento de dificuldade, essa mulher aprendeu que não existe hora, não existe dia e não existe lugar para nós buscarmos a presença de Deus. Foi enraizado dentro das igrejas que só igreja que é lugar de culto, né? Só igreja que é lugar de culto. Igreja é lugar de união. Assim como a Bíblia diz que nós devemos nos unir, sim, para buscar a Deus. Mas o lugar de culto é o lugar onde você estiver. Lugar de culto é o lugar onde eu estiver. Então não existe hora, não existe lugar, não existe tempo, não existe momento. E no momento da dificuldade, essa mulher, ela encontrou isso. Ela entendeu isso. Ela observou que não precisava de ter uma situação, não precisava de ter uma situação específica para ela buscar a Deus. Porque Deus a gente busca em todo tempo. Deus a gente busca em todo lugar. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a partir daquele momento, todo mundo tem acesso ao lugar santo do santo. Todo mundo tem acesso ao lugar onde que Deus está. Então não tem mais a necessidade: eu preciso do sacerdote buscar para mim. Eu preciso do pastor buscar para mim. Não tem mais essa necessidade. Não existe mais tempo, não existe mais lugar, não existe mais hora. Você pode buscar a Deus todos os dias e todas as horas da sua vida. Versículo agora 32, versículo 37, na verdade. Então essa mulher foi buscar ao homem de Deus. 4. Versículo 32. A Bíblia diz: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E apressando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomando o seu filho, e saiu. Você sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando nós deixamos nossos problemas num lugar de descanso e vamos buscar a Deus? Deus, Ele volta com você. Deus, Ele volta comigo. E no lugar que você deixou o problema, Deus, Ele resolve o problema. Deus, Ele resolve a situação. Mas Deus, Ele só faz isso
porque você tem intimidade, que você tem um relacionamento, porque dentro do seu coração é morada de Deus. O mais lindo disso tudo, você sabe o que é? É que, vamos abrir não, porque não vai dar tempo, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Isso é muito lindo, você sabe por quê? Aquela mulher foi uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Aquela mulher foi uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo por causa de Jesus. Jesus, ele veio. E como eu disse, o véu do templo se rasgou. Então acabou o sacerdote, acabou aquilo de você precisar de alguém para você ir até Deus. Hoje Deus não habita mais em um lugar. Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de você. Então essa mulher, ela viveu à frente do seu tempo. Na época de sacerdote, na época de Arca da Aliança, essa mulher, ela teve o privilégio de ter Deus, a presença de Deus, morando dentro de sua casa. E hoje nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. E como nós atraímos essa presença do Espírito Santo de Deus? Como nós atraímos essa presença de Deus? Essa presença do Espírito não é barganhando com Ele, não é chantageando Ele, mas é realmente tendo amor puro e sincero por Deus. É simplesmente ter o amor por aquilo que você quer. A gente não recebe porque a gente pede mal. Eu tenho certeza, se nessa manhã você pedir o Espírito Santo de Deus para a sua vida, Ele vai entrar e vai fazer morada. E não basta simplesmente Ele entrar, mas Ele vai entrar e vai fazer morada, e você tem que procurar uma forma de abraçar Ele e falar: Espírito Santo de Deus, eu não quero nunca mais que o Senhor saia de perto, que o Senhor saia de dentro do meu coração. As dificuldades vão vir? Vão. As lutas vão vir? Vão. Mas dentro do seu coração vai ter uma cama. Dentro do seu coração vai ter um lugar de descanso para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas lutas, para você poder sair e buscar a Deus limpo, para você sair e buscar a Deus de todo o coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, né? E o mais Ele vai fazer. Seja uma sunamita, seja uma mulher sunamita. Atrai a presença de Deus, segura Deus, e no dia que der problema, no dia que sair as coisas do controle, não desista, não para. Não acha que tudo acabou. Coloca o seu problema em Deus, que Ele vai resolver, que Ele vai solucionar. Nós não estamos aqui no mundo, gente, para poder descansar, não. A gente está no mundo aqui como passageiro, como peregrino. Me fala um peregrino que consegue adaptar 100% no local. É impossível. Sabe por quê? Porque o corpo dele, a alma, o sentimento, anseia para voltar para a terra. E o nosso corpo, a nossa alma, o nosso sentimento, anseia voltar para a glória. Anseia voltar para casa. Anseia voltar do lugar onde que viemos. A Bíblia fala que no início, Deus fez um homem de barro, e Ele soprou algo dele dentro do homem. Esse algo dele dentro de você anseia voltar para o céu, anseia voltar para a glória. Mas para isso nós precisamos de ter o Espírito Santo dentro de nós. Precisamos de ter a presença de Deus, como essa sunamita teve.
e não temos simplesmente uma relação como a outra teve. Nós precisamos de relacionamento. Vai chegar uma hora que a relação não vai mais fazer efeito. Aí você vai precisar de alguém que esteja abraçado com você. Se você não tiver Espírito Santo, não tem como. Mas em nome de Jesus Cristo, a Bíblia fala que os jovens profetizarão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo venha morar, venha fazer habitação, que você hoje venha ser templo do Espírito Santo de Deus. Que você venha ser templo do Espírito Santo de Deus e deixe a relação para lá, e deixe as experiências para lá, e venha ter relacionamento diário. Que o Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo de Deus não venha ser algo incomum, mas que a presença do Espírito Santo de Deus venha ser algo comum na sua vida diariamente. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Era isso que Deus tinha para hoje. E eu tenho certeza que Deus, Ele falou com pessoas aqui da mesma forma que Ele falou comigo nessa passagem. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E leva isso para o seu coração. Não faça dessa palavra uma palavra só daqui. O culto da manhã é bom, que a gente pode comendo essa palavra o dia inteiro. Então pensa nisso. Nós somos a viúva ou a sunamita? Queremos relação ou relacionamento? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o nome de Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Amém, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, aleluia. Abra o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Peça ao Senhor, adore Ele. Teu grande amor. Oh, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abro meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Deixa os céus ouvir a sua voz. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Levanta a sua voz e cante ao Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Esta oração em forma de canção, aleluia. Abra o meu coração, Oh, Deus, quero sentir poderoso. Teu grande amor. Deixa o Espírito Santo te alcançar. Teu grande Dê essa liberdade para Ele. Deixa a presença de Deus fazer morada em você. Aleluia. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Fecha os teus olhos e adora o Senhor. Outra vez, eu quero me desesperar. Deixa os céus ouvir esta oração. Outra vez,
eu quero perder o som. Fala com Ele, Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha fazer morada em mim, Senhor. Queimando de amor. Senhor, eu tenho um quarto grande preparado para o Senhor dentro de mim, Espírito Santo. Eu quero o Senhor à minha mesa pela manhã, eu quero o Senhor à minha mesa pelo meio do dia, pela tarde, pela noite. Eu quero o Senhor, Espírito Santo, no centro da minha vida, no centro do meu coração, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, o Senhor no centro de tudo, no centro da minha vida, no centro dos meus pensamentos. Eu quero, Espírito Santo, ter o Senhor comigo, ó Santo Espírito. Oh Senhor, enquanto eu viver, Senhor. Eu não quero apenas um dia, apenas um momento, Espírito Santo, mas eu quero a Tua presença total e real, Senhor, em todo o meu ser. Senhor, para quando a morte chegar, Senhor, para quando a adversidade chegar, meu Deus querido, a presença do Senhor vai estar ali para trazer a vida de novo, para trazer a alegria de novo, para trazer a paz de novo, Senhor. Senhor, porque tudo à nossa volta, Senhor, é para nos matar. Tudo à nossa volta, meu Deus, é para matar nossa esperança. Mas quando o Espírito Santo está presente, a vida sobressai a morte, o riso sobressai ao choro, a alegria sobressai a tristeza, porque a presença do Espírito Santo causa isso em nós, causa este impacto, Senhor. Por isso a importância da Tua presença. Espírito Santo, que o Senhor volte a tomar o Teu lugar na vida da igreja, que o Senhor Espírito Santo volte a tomar o Seu lugar na vida dos crentes, na vida dos cristãos, o lugar, Senhor, que o desejo pela cura tomou, o lugar que o desejo pela riqueza tomou, o lugar que a prosperidade tomou. Senhor, toma de volta o território que sempre foi do Senhor, Espírito Santo. Toma o território que é Teu, Senhor. Que as nossas necessidades humanas estão tomando o quarto do Espírito Santo, Senhor, mas nós não vamos permitir. O quarto que é em nós é exclusivamente Teu, Senhor. As outras coisas, se quiserem, fica no átrio, fica do lado de fora, mas o lugar principal da nossa vida pertence ao Senhor, Espírito Santo. Porque quando a tristeza chega, Senhor, o dinheiro não tem condições de trazer alegria de volta. Quando a morte chega, Senhor, o dinheiro, a cura do meu corpo não tem a capacidade de trazer a vida de novo. Mas o Senhor tem o poder de restaurar tudo, Espírito Santo. O Senhor tem o poder de trazer a alegria, Senhor, e subjugar a tristeza. O Senhor tem a capacidade de trazer a prosperidade e subjugar a miséria. O Senhor tem a capacidade de trazer a coragem e subjugar o medo, a depressão, a opressão. Por isso, Espírito Santo, nunca saia deste quarto, nunca saia da nossa vida, Espírito Santo, nunca saia do centro da nossa intimidade, do centro da nossa família, do centro da nossa casa, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aonde a morte chega, o Senhor traz vida, Espírito Santo. Oh, em nome de nosso Senhor Jesus, ocupa o lugar que é Teu, Espírito Santo, o lugar que nós nunca deveríamos ter preenchido com outras coisas, nunca deveríamos ter deixado o Senhor sair deste lugar, Espírito Santo. A morte chegou porque o profeta foi embora, mas ela buscou o profeta de novo, ela buscou a presença de Deus de novo, e a vida voltou para aquele lugar, e a paz voltou para aquela casa. Oh, aleluia, Deus. Que esta manhã seja uma manhã de renovo, seja uma manhã em que o Espírito Santo sinta vontade na sua vida, na minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus. E que a paz reine em nós, que a alegria, que o gozo, que a fé